Entende-se por inveja o sentimento de desejar o que outra pessoa tem, com um certo desdém, desgosto, inferioridade por ela possuir aquilo que você gostaria de ter. A inveja pode vir acompanhada de frustração e desconforto. Pessoas, por se deixar levarem pela inveja, podem buscar formas de depreciar ou diminuir outras pessoas para poderem se sentir melhores, podendo esconder inseguranças, baixa autoestima ou o desconforto de sair da zona de conforto. Enfim, a inveja pode ser desencadeada por diversos fatores. Já a fofoca entende-se como um falatório, um boato transmitido boca a boca, com o intuito de, na maioria das vezes, se não todas, criticar ou contar algo sobre outra pessoa. Normalmente, o falatório sobre o protagonista da história é de cunho negativo, podendo levar ele a ficar em desagrado, por ouvir o que tem sido falado sobre ele, caso ele venha a saber. São informações pessoais que são disseminadas que, vezes ou outras, nem são verdadeiras. A inveja pode sim levar a fofoca, mas tanto a inveja quanto a fofoca parecem refletir algo sobre você mesmo que está com a inveja, ou a pessoa que está com a inveja. Seja por não ficar feliz pelas coisas que a outra pessoa conquistou, ou seja por querer ouvir coisas maldosas sobre outra pessoa, para que de alguma forma você se sinta superior na fraqueza do outro. Porque afinal de contas, se cada um olhasse para si mesmo, veria que em algum momento você foi o invejoso, ou você foi o fofoqueiro. Se cada pessoa olhasse para dentro de si e fizesse aí uma autocrítica, provavelmente você chegaria à conclusão que em algum momento você foi a pessoa tóxica da parada. E aí os motivos podem ser vários, mas neste vídeo eu vou te apresentar 3 deles. Esse vídeo não é para amaciar o nosso ego, pelo contrário, é para quebrá-lo e mostrar que ninguém é perfeito, que ninguém é a última bolacha no pacote. Que todos, inclusive vocês, estão suscetíveis a errar, porque somos humanos. Por isso, tenha muito cuidado em ter ídolos e ser fã de pessoas, sabe? Se é para adorar e exaltar alguém, que esse alguém seja Jesus. E não como minha avó e minha mãe costuma dizer, comedores de angu. Então vamos à primeira ferida ao nosso ego. Primeiro, você pode ter se permitido ser essa pessoa tóxica com inveja e fofoca por conta da sua condição social. Quantas vezes você já sentiu inveja de alguém porque fulano teve condições de comprar, ou não teve condições, mas juntou, trabalhou duro para comprar e adquirir aquilo que você gostaria de ter, mas ainda não tem. E uma coisa é você estar na fase de não ter, ou estava na fase de não ter, por conta do contexto, em que você se encontrava, pelas diversas situações que podem ocorrer na vida. Mas outra coisa é simplesmente você se permitir só querer ficar na zona de conforto e não sair dela e querer e acabar se permitindo sentir inveja, esse sentimento desagradável, de desdém, de desgosto, porque outra pessoa conquistou aquilo que você queria e você não teve aí essa disposição, ficou procrastinando para não conquistar isso também. Vou dar um exemplo meu de há uns anos atrás. Eu e os meus amigos, na época, acabamos que tivemos as duas coisas associadas juntas, tanto a inveja quanto a fofoca. E aí, meio que eu me coloquei nesse lugar, depois eu me senti mal por isso, mas, tipo, naquele momento parecia uma coisa assim, vamos fazer bullying escondido, porque a fofoca é meio que isso, né, dessa pessoa. E aí a gente ficou ali meio que, tipo, falando mal ali, comentando, porque essa pessoa tinha feito uma festa de aniversário. Gente, não é festa de aniversário de 15 anos, não. Eu acho que não era, não sei. Enfim, essa pessoa fez uma festa de aniversário. A gente não foi convidado.
que a gente nem era próxima muito assim da pessoa. A gente nem era próxima da pessoa. A gente não foi convidado. E aí a gente ficou desdenhando das fotos, desdenhando das coisas e rindo. Ou seja, a gente se permitiu naquela época ter inveja disso. Não é algo que eu me orgulho, mas é um exemplo que eu tô trazendo aqui pra vocês. Talvez você se identifique em alguma situação assim. A gente sentiu inveja disso e fez fofoca por conta dessa inveja que a gente sentiu. Mas graças a Deus, que Deus é misericordioso. E a gente evoluiu, amadureceu, cresceu e parou com isso, né? Mais de se permitir ter esse sentimento. Não, gente. Bora se alegrar pelas conquistas das outras pessoas. Se alegrem com os que se alegram, né? Chore com os que choram. Mas bora se alegrar pelas conquistas das outras pessoas. Se você não conquistou ainda, é porque a sua hora ainda não chegou. O tempo ainda não chegou. Mas se você confia e crê no tempo de Deus, que vai vir, vai chegar no tempo certo, e você está trabalhando para isso, você está fazendo a sua parte, creia sim que Deus vai fazer também a parte dele, é claro, se for de acordo com a vontade dele. E você também vai ter isso que você tanto quer. Então, bora não ficar agindo com inveja, fofoca, desdenhando as conquistas das outras pessoas, porque um dia essa pessoa que vai conquistar vai ser você. E aí você gostaria que outras pessoas ficassem desdenhando e tendo inveja daquilo que você vai conquistar também? Não, né? Então, bora sermos mais empáticos com as outras pessoas, porque na maioria das vezes a gente tá no Brasil, né? E as pessoas lutam pra ter aquilo que elas tanto querem. Então, bora valorizar esse esforço das outras pessoas e não querer só ficar olhando pra gente, né? Não é que seja a coisa mais fácil do mundo falar. Tá falando é a coisa mais fácil do mundo, mas na prática talvez seja mais difícil. Mas é a vida. Então, bora lutar contra isso e não se permitir se deixar ser levado pela inveja e pela fofoca, né? Eu acredito que Deus não se agrada disso. Na verdade, a palavra do Senhor nos orienta em relação a isso. Em Tiago, capítulo 4, versículo 11, diz, Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Ou 12. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? E quando a gente se coloca nesse lugar de fofoca, de fofocar, né, fazer fofoca sobre a vida de outra pessoa, porque como eu disse aqui na definição de fofoca, ali no conceito, no entende-se por, né, fofoca, é essa questão de você falar em oculto algo que possa vir a desagradar outra pessoa. Se vai desagradar outra pessoa, é porque você tá falando mal da outra pessoa. Convenhamos. Você concorda? Deixa aí nos comentários. Ou se não concorda, deixa aí também pra gente se tornar mais reflexivo quanto ao que a gente vem aprendendo aqui e discutindo e trazendo no canal. Enfim, vamos para o segundo ponto. Bom, o segundo motivo que pode vir a fazer com que sejamos pessoas tóxicas, vamos dizer assim, seria a influência por más companhias. Tem uma frase popular que diz: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, ou alguma coisa do tipo assim. E tem um outro cara que ele fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu não lembro o nome dele, vou deixar aí na edição. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você não é não influenciável. As pessoas que você ouve, as pessoas que você convive, sim, elas têm influência sobre a sua vida. O ser humano, ele é um ser social. E as pessoas que você convive com elas, em algum momento vão te influenciar. Seja para um ponto positivo, seja para um ponto negativo. As pessoas que estão aí mais próximas de você têm, sim, influência sobre o tipo de pessoa que você é. Ou que você vai acabar se tornando. E
tipo de pessoa que você é. Então, se você está com pessoas que costumam fazer fofocas, adivinha só daqui uns dias como é que você vai estar? Sendo mais um que gosta de fazer fofoca. Se você é uma pessoa que convive com pessoas que vivem tendo inveja das outras, vivem querendo ser o centro das atenções, e se outras pessoas conquistam algo, essas pessoas que você convive desdenham disso, não gostam disso, adivinha só como é que você vai estar daqui a um tempo, se você só convive nessa roda de pessoas, de companhias, de amigos, de influências, adivinha como é que você vai estar? Sendo mais um invejoso, sendo mais um fofoqueiro, infelizmente, sendo mais uma pessoa infeliz. Bom, o terceiro motivo de você poder ser essa pessoa aí infeliz, tóxica, invejosa, fofoqueira, que a gente pode acabar vir a ser, realmente. Você percebe uma coisa? E quando você se aproxima mais de Deus, né, você se aproxima mais da luz, quando você coloca luz em um local, você vê mais as coisas que não fazem parte da luz, sabe? Então, quando você se aproxima mais de Deus, mais você vê o quanto que tem coisas, vamos dizer, sujas em você. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê o quão imperfeito você é. Vocês já perceberam isso? Então vamos lá. O terceiro motivo é que você pode ter passado por uma fase ruim. Ou está passando por uma fase ruim. Só lembrando, gente, que esses motivos não são para justificar o fato de você ter feito algo que não deveria ter feito, sabe? Não é para justificar. É simplesmente para a gente conseguir localizar, né, o que pode ter dado esse gatilho, incentivado a surgir esse gatilho para que isso viesse a florescer e a crescer e ter ganhado espaço aí em algum momento na sua vida. Então não é para justificar simplesmente, mas é para localizar gatilhos que podem tornar isso algo aparecível, não sei nem se existe essa palavra. E aí na questão da fase ruim, pode ter sido perda de alguém, pode ter sido o término de um relacionamento, uma perca material inesperada, uma traição, uma crise financeira. Pode ter sido diversos motivos, pode ter sido uma fase ruim que você passou. Ou seja, esse gatilho, esse terceiro motivo, pode ter sido isso, uma fase ruim. E essa fase ruim pode ter te feito sentir injustiçado, né? Por outro tá recebendo uma coisa boa e você nessa fase ruim. Mas caso você se encontra nesse lado triste da história, ou nos outros dois também, eu tenho algo muito importante para te falar. Jesus pode mudar a sua história. Saiba que você é amado e tem um Deus que se importa com você. Você não precisa fazer da vida dos outros um inferno porque você acha que a sua vida é um. Pelo contrário, você sabia que é cientificamente comprovado que servir e ajudar a se importar com outras pessoas libera hormônios da alegria, do prazer? E ser invejoso, falar mal das outras pessoas, diz mais sobre você do que necessariamente delas. Colocar os outros numa posição de inferioridade diz mais sobre você do que necessariamente delas. Você precisa fazer com que o outro seja menor para que você seja o grandão. Se você se sente bem fazendo isso, provavelmente você também se sente vazio e frustrado. Mas, frisando, vá até o Senhor, busque a Ele é a melhor parte. Em Mateus 7,7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. No 8, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão,
o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Deus quer que você peça a Ele. Peça a Ele. Ele já sabe o que você quer antes mesmo de você pedir. Mas fale com Ele. Entregue a Ele, converse. Ele quer ouvir sua voz. Na verdade, você precisa falar com Ele. Nós temos essa necessidade de conversarmos com Deus. Então, fique com essa mensagem. Pra que ser tóxico? Não compensa. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo.